Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e seja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: seja uma pessoa perseverante. E nós vemos em 2 Pedro 1, versículos 5 a 6, vários itens que falam sobre o tema. Veja bem, está escrito: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Nesse trecho da palavra de Deus, que está em 2 Pedro, capítulo 1, Pedro nos mandou acrescentar domínio próprio à nossa vida antes de falar de perseverança. Na realidade, as duas qualidades andam de mãos dadas. O domínio próprio precisa vir primeiro, porém, sem o domínio próprio, você nunca poderá desenvolver a perseverança, a paciência. O domínio próprio, então, é necessário para cultivar a perseverança. E o que é a perseverança? É manter-se firme. Quem tem perseverança sabe aguentar. Fica estável, não importa o que aconteça. A razão por que algumas pessoas nunca recebem nada da parte de Deus é que não têm perseverança. Não suportam nada e desistem com muita facilidade. Tiago diz: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Capítulo 1, versículo 3. A provação da nossa fé subentende que haverá algumas coisas a serem suportadas. Veja a respeito da vida de Paulo, de Pedro ou mesmo de Tiago. Esses homens sabiam o que era perseverar. Aguentavam apedrejamentos, açoites e muitos tipos de perseguições e de oposição. Mas sabiam como crer em Deus. Mantinham a sua fé em Deus, e o poder e a graça de Deus bastavam para acompanhá-los vitoriosamente em cada dificuldade. Saíam-se como vencedores. A Timóteo, Paulo disse que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Algumas pessoas dão a impressão de achar-se que se tão somente andarem pela fé, nunca mais terão outros problemas, provações, aflições ou tribulações enquanto viverem. Mas que surpresa vão ter! Não sei que tipo de fé você tem, mas não é o tipo bíblico da fé, não é a fé que achamos na palavra de Deus. No mesmo instante em que você começa a andar pela fé e a crer na palavra de Deus, o diabo vai se aproximar para saber se você está sincero naquilo que diz ou se você é feito de palavras vazias. Há muitas pessoas que são só conversa. Podem falar no bom combate, mas não conseguem realmente combater o bom combate da fé. Desistem logo que surge a mínima dificuldade. A fé que essas pessoas têm é fraca. Quando o negócio fica sério, não tem perseverança, nenhuma paciência para suportar os tempos difíceis. Mas a perseverança e a tenacidade nas horas difíceis produzem a fé genuína e forte. E foi por isso que Tiago mandou: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Capítulo 1 do livro de Tiago, versículos 2 a 4. Veja bem, você pode ter motivo de toda alegria na sua vida, porque você sabe que à medida em que persevera e fica firme, a sua fé vai tornar-se cada vez mais forte. Você não se alegra pelo problema e nem agradece a Deus pela provação. Você agradece a Deus e se alegra
pelo fato de que ele vai te libertar de tudo isso e você sairá fortalecido pela provação. Ninguém já recebeu algo do Senhor, na dimensão natural ou na espiritual, sem demonstrar perseverança. Você não pode ter sucesso em nada sem perseverança, sem tenacidade. Algumas pessoas parecem pensar que a fé é um golpe para enriquecimento rápido. Não é assim. A fé verdadeira sabe o que é perseverar e aguentar até vir a resposta. E a razão por que muitas pessoas nunca recebem respostas da parte de Deus, como eu disse, é porque desistem cedo demais. Antes do tempo determinado para a resposta chegar a elas, perdem a paciência e cessam de confiar em Deus. E a fé acaba logo. A Bíblia diz que é mediante a fé e a perseverança que herdamos as promessas. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Todos gostam da parte da fé, mas querem jogar fora a parte da perseverança. Gostariam de eliminar a palavra perseverança das suas Bíblias. Mas o sucesso na oração vem somente através da perseverança. É o caso de Daniel, e nós aprendemos com a experiência dele. Você se lembra da ocasião em que Daniel orou e então esperou, esperou e esperou. Esperou durante 21 dias antes de receber a resposta. Se Daniel fosse semelhante a todos nós, com certeza ele estaria estranhando a demora na resposta. Então, chegou um anjo e é interessante notar o que aquele anjo disse. Está escrito no capítulo 10 do livro de Daniel, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que estou aqui. Veja bem, desde o primeiro dia foi ouvida a oração de Daniel. Quando o anjo finalmente chegou, Daniel provavelmente estava com vontade de dizer: por onde mesmo você tem andado? Não sabia que estou aqui esperando o tempo todo? Mas o anjo contou-lhe que foi o príncipe da Pérsia, um dominador diabólico nas regiões celestiais, que o fizera se atrasar. O anjo tivera que lutar a fim de poder chegar até Daniel com a resposta à sua oração. Durante 21 dias, Daniel esperou. Foi a tenacidade de Daniel, a sua perseverança, que garantiu a resposta. Muitas vezes, nós mesmos cancelamos a resposta, porque desistimos de tudo antes mesmo dela chegar. Perdemos todo o tempo que já conquistamos quando recuamos cedo demais. Então eu te digo, permaneça na perseverança e na tenacidade. Persevere até que a resposta chegue. O nosso problema é que queremos receber tudo entregue em nossas mãos numa bandeja de prata. Sempre queremos a solução fácil. Mas mantenha-se firme na luta quando as coisas ficam difíceis. E eu repito, não desista. Você descobrirá que tipo de caráter tem quando a vida exigir perseverança e tenacidade. Muitas pessoas falam bem de si mesmas, mas na hora do vamos ver, você descobre se tem a dedicação genuína necessária para ficar firme e aí lutar até o fim. Quando a caminhada se torna áspera, aqueles que só falam da boca para fora não perdurarão. Pessoas desse tipo desaparecem quando as coisas começam a esquentar, mas os que têm dedicação ficarão firmes. Manter-se firme, inabalável, forte, é isso, a perseverança, a tenacidade. Nos dias de hoje, as pessoas gostam de gritar e de ficar emocionadas a respeito da fé, da cura, da prosperidade e de todas as bênçãos divinas, mas não querem ficar por perto na hora de ouvirem algo sério, tal como a dedicação, o pecado, o dízimo ou se aprimorar no caráter. E se você quiser ser um sucesso em alguma coisa,
precisará manter um compromisso firme com as coisas de Deus. E se você assume o compromisso de andar com Deus, você precisa viver à altura desse compromisso. As pessoas não querem falar em dedicação ou firmeza na fé. A verdade é que somos basicamente impacientes na nossa vida de todos os dias. E a mesma atitude é repassada à nossa vida espiritual. As pessoas ficam impacientes na fila do banco, do supermercado e, às vezes, até mesmo, nos sentimos insatisfeitos com Deus. Sabe por quê? Porque somos impacientes, mas é uma atitude que precisamos mudar. Uma das maneiras principais de você medir a sua maturidade espiritual é medir o seu nível de paciência. Uma ótima maneira de medirmos a nossa paciência é vermos a nossa reação diante dos entes queridos não salvos. Se não estiverem aceitando a salvação tão rapidamente quanto desejaríamos, o que fazemos usualmente? Nós nos metemos no meio e tentamos forçar os acontecimentos, e então estragamos tudo. Se não virmos alguma coisa acontecer imediatamente, começamos a perder a paciência. Passamos então a falar todos os tipos de dúvidas e de incredulidade. Pela nossa impaciência, anulamos as nossas orações em favor dos nossos entes queridos, por exemplo. Com nossas dúvidas, incredulidades e falta de paciência, desfazemos tudo quanto já foi edificado em favor deles, mediante as nossas orações. Sem grande paciência, não pode haver grande fé. Sem grande fé, não há grandes vitórias. E você não alcançará grandes vitórias se não houver batalhas. E é por isso que o viver cristão é chamado o bom combate da fé. Ninguém ganha uma vitória sem participar da luta. Você não vencerá na luta ficando sentado, olhando, sem assumir um compromisso. A maioria é muito apressada. Citamos um só versículo na Bíblia, esperamos 15 minutos e se parece que nada acontece, desistimos. Às vezes, ficamos dispostos a esperar até mesmo 24 horas. E então, voltamos a bater na porta de Deus. O que está dando errado, Senhor? Por que tanta demora em atender essa oração? Foi ontem que citei a tua palavra e ainda não surti efeito? O que é isso, meu Deus? Mas lembre-se, a provação da sua fé que opera a eficiência é a paciência, a perseverança. E o que você faz quando já orou e parece que nada acontece? Você então toma uma posição firme e se mantém em pé por quanto tempo for necessário. É isso que é fé. Enquanto você fica esperando, você se alegra e considera tudo uma grande alegria, porque sabe que ainda que você não veja nada acontecendo diretamente diante dos seus olhos, Deus está operando em seu favor. Você se mantém na paciência, confiando em Deus e na sua palavra, porque você sabe que Ele não é homem para que minta. Ele sabe bem melhor do que nós qual é o momento certo. E a paciência ajudará você a perseverar até a meta final. Como está escrito, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9:24. Nunca ganharemos o prêmio se não perseverarmos. E aquela perseverança provém da disciplina. Aqueles atletas que correm a maratona não se levantam certa manhã resolvendo de repente: pois bem, vou correr na corrida de São Silvestre hoje. Nem sequer podem participar de uma corrida dessas sem terem se qualificado em outras corridas. Não podiam sair para correr uma corrida de uns 40 quilômetros só porque acham que seria divertido. Pelo contrário, saem todos os dias para treinar o corpo. A perseverança, a paciência e a disciplina
fazem parte da vida deles. E é por isso que conseguem entrar numa competição e correr, correr e ainda correr até a meta final. Jesus Cristo já fez de cada filho um super vencedor. No fim da corrida, que é a vida, um prêmio glorioso nos aguarda. Mas sem perseverança, nem sequer chegamos até a meta final. Algumas pessoas estão procurando prêmios antes mesmo de estarem prontas para eles. Na realidade, esse é um dos maiores obstáculos para a pessoa receber algo da parte de Deus. Dão um pulo para a frente só na base da fé, crendo em Deus para receberem coisas, sem estarem prontas para isso. E antes de terem consciência daquilo que vai surgir diante delas, antes de terem a palavra de Deus a respeito da questão, adiantam-se e procuram ter fé para receberem milhares de reais sem nunca ter tido fé para R$ 1. Davi não chegou a enfrentar o gigante antes de obter experiência prévia com o leão e o urso. Davi tinha total confiança que podia enfrentar o gigante, porque Deus estivera com ele quando confrontou o leão e o urso. Você sabe o que fazer quando a vida lhe dá um golpe forte? Você continua com perseverança na palavra de Deus e se recusa a desistir. É assim mesmo. Talvez você não goste de ver lutas de boxe, mas há uma coisa que todo pugilista bom sabe: nunca se deve desistir. A estabilidade é sinônimo de paciência e uma das características principais que o departamento pessoal de uma firma procura numa pessoa a ser demitida ao emprego é a estabilidade. Examine os registros do trabalho que aquela pessoa fez no passado para verificar se é estável. Por quê? Porque sabem que a estabilidade afeta todas as áreas da vida. Também afeta a maneira de um funcionário dar conta do seu emprego. A estabilidade afeta a qualidade do seu trabalho. A pessoa instável, impaciente, está sempre pulando de emprego em emprego. Envolve-se primeiro em uma atividade e depois em outra, nesse plano e naquele, mas nunca atinge o verdadeiro sucesso, porque não está disposta a permanecer firme quando surgem as dificuldades. Ninguém cresce assim. Você nunca terá sucesso por meio de desistir quando chegar os momentos difíceis, tanto no âmbito natural quanto nas questões espirituais. A paciência sempre levará você à promoção. Alguém disse certa vez: saber esperar é o segredo do sucesso. Outra pessoa, quando lhe perguntaram a respeito do segredo do seu sucesso, disse: fiquei firme. A paciência sempre traz recompensas para os justos. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. A paciência aprimora a nossa firmeza de caráter. Quanto mais cedo aprendemos o hábito de reagir com paciência e não com impaciência diante das surpresas da vida, tanto mais fácil será a nossa caminhada da fé ao atravessarmos essa vida terrestre. Precisamos ser pacientes com Deus, conosco e com o próximo. A paciência é a capacidade de continuar a obra, não importam quais sejam as circunstâncias. Paulo louvou a igreja em Tessalônica com as seguintes palavras: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. 2 Tessalonicenses 1, versículo 4. E na ocasião que essa epístola foi escrita, a igreja saiu como era passar por perseguições e tribulações severas. Nós não estamos sofrendo nada semelhante àquilo que eles suportaram, mas enquanto estivermos na terra, vamos dar de encontro com coisas que precisaremos suportar. Assim, conseguiremos fazer
ao acrescentarmos perseverança à nossa fé. E para encerrar, veja esse versículo de Tiago 5,11. Temos por felizes aos que perseveraram firmes. E antes de concluir essa ministração, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente, porque a semente representa a palavra de Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.